Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu quero trazer para vocês mais um papo sério. Para quem não sabe, para quem não acompanha o canal, para quem está caindo de paraquedas, eu vou explicar o que é esse quadro Papo Sério. Papo Sério é um quadro no qual, além de falar de livros, eu estou aberto a discussões sobre diversos temas. Esses temas podem ser livros, mas também podem ser temas relativos a questões da humanidade, comportamento, política, problemas educacionais, etc. E por aí vai. É um quadro aberto na qual eu proponho uma reflexão. É claro que todas essas reflexões elas têm embasamento em minhas leituras e também nas minhas experiências vivenciais. É um momento no qual eu gostaria muito de trocar experiências com vocês. Por isso eu vou falar algo que eu nunca mencionei nos outros vídeos do Papo Sério. O seu o seu comentário, ele é muito importante para a nossa discussão. Então vamos aproveitar, já que não é um quadro ao vivo, não é uma live, para que vocês, ao assistirem esse vídeo, nos comentários coloquem a opinião de vocês. Eu vou fazer o máximo para ler todas. Geralmente eu consigo ler todas porque nunca surgem muitas opiniões, muitos comentários, mas eu espero um dia que tenha bastante comentários assim, que fique um pouco difícil de ler, mas que outras pessoas possam ler, porque já que é uma discussão, essa discussão não se restringe apenas à minha pessoa, à minha opinião, mas também a outras pessoas que estão acompanhando esse canal. Então, quando você ler um comentário de um colega, não há nada demais em você também dar uma resposta, expressar sua opinião, desde que a sua fala ela seja feita de maneira educada. Se houver algum comentário assim grosseiro, evidentemente que esse comentário grosseiro com palavras não muito adequadas, ele será deletado aqui da descrição não, do vídeo, mas dessa parte que fica abaixo do nosso vídeo. Mas eu acredito que estamos diante de pessoas muito, mas muito educadas que não vai haver necessidade. Não vejo nenhum problema em discordar, em concordar. A questão é que tudo deve ser feito com o maior respeito. A discussão de hoje que eu quero trazer é algo que é muito debatido nos meios literários. Eu mesmo já debati, já falei, já dei minha opinião, mas eu gostaria de ressuscitar essa questão e que vocês atualizassem as suas opiniões. Porque toda vez que a gente pega uma questão que, de certa maneira, já é um questionamento antigo, nós estamos ressuscitando, não para ficar com opiniões do passado, mas para verificar se as nossas opiniões passadas elas são atuais, se elas não são, se elas precisam ser modificadas, porque na realidade, quando falamos de opinião, a opinião está inserida dentro de um contexto histórico. Logo, se ela está inserida dentro de um contexto histórico, quando a história muda, talvez essa opinião precise ser modificada. Vamos dizer um pouquinho cristão, aproveitando então a pessoa de Jesus Cristo, nós podemos dizer que não se coloca remendo novo em roupa velha e vice-versa. Eu nunca sei qual é a questão, como que Cristo falou realmente, se é o remendo novo em roupa velha, ou se é o remendo velho em roupa nova. Mas de qualquer forma, a mensagem é que as coisas devem estar um pouquinho alinhadas de acordo com as situações. Então temos que estar pensando em contextos históricos, em formas de pensar. Não podemos achar que a história
é como se fosse um presente contínuo, que tudo é igual. Não, a história anda, a história se modifica. E a questão de hoje é: será que existem livros problemáticos? Será que existem livros que devem ser cancelados por trazerem questões como racismos, demais preconceitos? E veja bem que eu coloquei o termo racismo no plural, racismos no plural, porque hoje em dia as pessoas estão diferenciando, tem até racismo ecológico, então as coisas vão mudando. Eu não sou especialista nesses temas, mas eu estou começando a conhecer essas diferenciações, porque eu creio que elas são muito importantes para nossa compreensão do mundo, assim como também existe feminismo branco, existe feminismo negro. Eu não vou, nessa primeira discussão, destacar se essas divisões são corretas ou não, mas eu pretendo gravar um vídeo futuramente sobre esse assunto. Afinal, o Papo Sério tem temas variados aí para a gente poder conversar. Então, voltando à nossa questão principal, será que existem livros problemáticos? Livros que eu tenho que cancelar? E para falar de livros, antes eu vou mencionar situações similares em novelas. O brasileiro tem o costume, ou pelo menos tinha o costume, de dando muito destaque às novelas. Houve uma geração então que as novelas meio que regiam o mundo até final da novela das 8, que hoje nós não temos mais, porque a novela das 8 sempre começava às 9 e resolveram sumir. Novela das 9, mas era assim um acontecimento praticamente de natureza nacional. Todo mundo ficava ligado na novela das 8. Meio que a novela, ela parava o mundo. Houve uma novela chamada Vale Tudo, que, em minha opinião, uma das melhores novelas brasileiras. Apesar de ser uma grande novela, de ter agradado o público, ela teve diversas cenas problemáticas. Uma delas é Odete Roitman, que gerou um mistério. Quem matou Odete Roitman? Quem é da minha época já deve lembrar dessa pergunta. Quem foi a assassina? Essa dúvida deixava as pessoas assim: será que foi Marco Aurélio? Será que foi Leila? Será que foi Maria de Fátima? Raquel? Quem foi que matou? Mas antes da morte da Odete Roitman era uma personagem problemática, uma vilã. Ela falava com muito preconceito a respeito do Brasil. Olhando a Odete Roitman, eu vejo que até algumas críticas que ela fez tem uma certa razão de ser. Eu concordo com ela em algumas, não em todas, mas o problema da Odete Roitman era o seu tom arrogante e não enxergar a possibilidade do Brasil ter uma mudança concreta. Ela lascava o defeito no Brasil, mas na opinião de Odete Roitman, o Brasil não tinha jeito, porque era um povinho tupiniquim. Era assim que a personagem pensava. Entretanto, apesar de ver muitos defeitos nessa questão do preconceito, dela não enxergar possibilidade de mudança, eu não criticaria esse aspecto na novela, porque ele reflete, ou não sei se ele ainda reflete, mas ele refletia um pensamento daquela época. Eu acho que até hoje também reflete, sim, se a gente for parar para pensar. Enquanto eu tô falando com vocês, eu também tô refletindo e tá me gerando algumas mudanças. Mas, voltando naquela época, era muito comum muitas pessoas acharem que o Brasil não tinha jeito, que o Brasil era um país arruinado, que as pessoas não tinham nenhum sinal de civilização. Era comum. Então, se de repente eu querer fazer uma novela, outra novela, um remake, mas passando-se a história naquele tempo, naquele momento histórico, seria muito problemático querer agora fazer uma Odete Roitman
dos anos 80 que não pensasse daquela maneira. Seria realmente esquecer da nossa história. Algumas pessoas elas ficam tão focadas em querer corrigir os erros e até gerar um certo cancelamento, mas não percebem que histórias do passado elas refletem o pensamento da época. O fato então de eu ter gostado da novela Vale Tudo não significa que eu tenha apreciado realmente o comportamento da Odete Roitman, mas dentro do contexto inteiro da novela, eu vejo que isso gerou uma história excelente que proporcionou reflexão nos brasileiros. E eu vejo até que naquela época algumas pessoas se sentiram incomodadas com Odete Roitman. E assim, eu acho que o autor de novela ele não precisa ficar dizendo que isso está errado, que isso é inadequado. Até porque naquela época eu acho que nem sei se ele estava pensando se era inadequado ou não. Mas a gente tem que ter maturidade de refletir. O autor ele não precisa dar tudo mastigado, tudo certinho, tudo prontinho. Eu penso que talvez uma pessoa que veja isso e concorde que o nosso Brasil, apesar de todos os problemas, não tenha jeito, o problema não está na história que mostra uma realidade, mas está na pessoa que, ao ver aquilo, não teve nenhum senso crítico. Eu acho que a novela ela tá aí para mostrar que o Brasil, as pessoas trazem erros em sua conduta e cabe a nós mudar. Aí eu vou pegar um exemplo mais atual. Eu acompanhei a série Cobra Kai. É uma série que é a continuação dos famosos filmes do Karate Kid. E quem me conhece, quando eu falar dessa cena, vai entender por que eu detestei a cena. Mas apesar de ter detestado, eu não mudaria essa cena na série. É um grupo de jovens na madrugada coloca música alta atrapalhando o sono dos vizinhos. Já estão vendo por que eu não estou gostando dessa história. E um vizinho faz tudo que eu acho que alguém deve fazer. Vai lá reclamar. No momento que ele reclama do barulho que está atrapalhando o sono dele, o dono da festa, que lutava karatê, em meio aos adolescentes, dá uma surra no vizinho que está exigindo seus direitos e os adolescentes aplaudem. Dentro da história, o vilão acaba sendo esse vizinho que está exigindo seus direitos. Eu detestei isso. Essa imagem de ter passado que o fulano estava correto. Porque talvez até alguns adolescentes eles meio que sejam influenciados. A gente pode sim tocar música alta de madrugada, pode acordar os vizinhos, isso não é problema. O errado é quem está reclamando, quem está incomodado, incomodados a que se mudem. Mas não é bem assim. Eu discordo totalmente disso. Porém, eu vejo que essa série mostrou algo real. Então, apesar de não ter gostado, eu não retiraria, porque é uma verdade. As pessoas hoje estão nem aí pro sono das outras, elas abusam. Porém, apesar de não tirar, eu não vou trazer essa cena que denunciou algo errado para a minha vida. Na minha vida, eu sou o vizinho que reclama, aquele que exige os direitos, e eu não quero apanhar. E não vou apanhar, eu vou lutar pelos meus direitos. Mas eu reconheço que eu vou ter muitas dificuldades, e essa cena do Karate Kid foi um alerta. Outra novela que eu gostei de paixão, Além da Ilusão. Além da Ilusão é uma história que pega anos 20, 30 e 40 e mostra um certo machismo. Naquela época a gente vê muitas cenas em que os personagens são machistas, o marido decide se a mulher pode trabalhar ou não. Se o marido não der autorização, a esposa não pode trabalhar, ela não pode ter a sua independência financeira. Isso fica muito bem claro.
E eu vou falar também de outras cenas problemáticas aí em Além da Ilusão, mas vamos focar primeiro nessa cena aí do feminismo. A Dorinha se casou com Joaquim porque ela estava mal falada. Naquela época, quando um rapaz e uma moça perdiam a virgindade, para o homem estava tudo bem, mas para a moça era um problema. Então ela perde, então para ela não ficar mal falada, ela casa com Joaquim, acreditando que ele ia compreendê-la, etc. Mas aí o Joaquim, que já era vilão, se demonstra mais vilão. A Dorinha acredito que foi um pouco ingênua em confiar a sua vida ao Joaquim. E ele, que não gostava que ela do trabalho dela fora, ela era uma estilista, ele proibiu ela de trabalhar e ela quis o divórcio, só que mesmo pedindo o divórcio, as leis eram favoráveis ao homem e se ele não assinasse, se ele brigasse, ele poderia simplesmente controlar a vida daquela mulher sem grandes encrencas. Cena do Joaquim totalmente horrível. Porém, apesar disso, eu não vejo-me no direito de mudar essa cena, de dizer que a autora está errada, porque ela realmente revelou, ela recordou um comportamento da época. Se ela chegasse e mostrasse tudo bem, só para parecer feminista, para agradar as mulheres, ela estaria cometendo um grande erro histórico. Não é porque é uma ficção que a gente pode fazer o que quer. A ficção também está contextualizada dentro de alguns momentos históricos, e lá nós temos os anos 20, 30 e 40. A Dorinha, ela acaba vencendo e as pessoas ficaram satisfeitas, mas as pessoas não perceberam que a Dorinha, ela venceu com uma estratégia que não foi acabar com o machismo da época. E assim, as pessoas não se tocaram disso, porque na realidade o que, que a Dorinha fez? Ela descobriu um crime aí do Joaquim e utilizou isso para ele assinar o divórcio e ela ter a liberdade. Mas em nenhum momento mostrou, olha, o homem tá errado de querer te obrigar a permanecer casada. O homem está errado por não te deixar trabalhar. No fundo, essa questão da mulher não poder trabalhar sem autorização do marido, do homem dominar, foi uma questão que não foi resolvida e pouca gente se deu conta. Além disso, a novela que aparentemente, agora eu vou falar dos outros problemas, uma novela que aparentemente parecia doce, não foi tão doce assim. Nós vemos mortes, nós vemos pessoas fazendo falcatruas, tudo horrível. Eu gostei da novela, mas isso não significa que eu, de maneira particular, estou dando a minha aprovação a esses comportamentos. O que eu gostei foi toda a trama, afinal toda a trama também tem que ter um vilão, e eu acho tão engraçado isso, as pessoas às vezes em querer mudar cenas e esquecer. Já viu o vilão bonzinho? Ah, um vilão que não é machista, um vilão que não é preconceituoso, um vilão que não rouba, um vilão que não mata. Isso não é vilão. Nem conto de fadas. Até nos bons contos de fadas para criança a gente tem uma mulher que dá uma maçã envenenada para sua enteada. E hoje a geração tá com essa coisa aí de querer cancelar e não saber enxergar. E todas essas questões também se voltam aos livros. Muitas vezes eu leio uma história e falo que eu gostei da história, e as pessoas, mas como é que você pode gostar dessa história se tem um personagem machista, se tem um personagem racista? E eu volto a frisar a mesma coisa que eu disse a respeito das novelas. Eu não estou aprovando o comportamento em particular daquele vilão. Ah, mas a história mostrou lá o vilão e no final ele teve a impunidade. O que ocorreu também na novela Vale Tudo, e que eu acabei esquecendo de mencionar, foi que o personagem, existe um personagem chamado Marco Aurélio, que foi representado pelo Reginaldo Faria, que comete uma porção de falcatruas e no final ele consegue fugir do Brasil, ainda dá uma banana pro Brasil. Ou seja, ele esnoba bem o Brasil. Ele teve um final de impunidade, mas o final revelou o quê? O que está ocorrendo aqui no Brasil. Eu acho que é engraçado as pessoas quererem que na história minta
que mostre um personagem sendo preso, sendo que nós temos aí muitos políticos. Né? Parece assim que as pessoas querem um alívio na história para anestesiar todo esse sentimento de revolta que ela não consegue enfrentar na realidade. E eu penso que é o contrário. A gente tem que ver que essas coisas na história, mas resolver no mundo real. Então, quando você pega um livro que mesmo assim não tem um final feliz, você não está aprovando esse comportamento. Você apenas está destacando a realidade. As pessoas elas não sabem mais conviver com os conflitos nem dentro das histórias fictícias. Elas querem simplesmente anular. E eu fico pensando, é, por conta dessa cultura do cancelamento, muitos livros dos nossos anos 2020, 2021, 2022 não estão expressando a verdade do Brasil, porque o racismo ainda existe, e para provar isso, olha o caso aí dos filhos da Giovanna, que eu não vou lembrar o sobrenome dela. Aliás, eu lembro, mas eu não sei pronunciar o sobrenome dela. A Gió, ela tem um canal aqui no YouTube. O Bruno Gagliasso. Sofreram preconceitos, as crianças foram ofendidas aí. Imagine se eu for escrever um livro sobre a nossa realidade e eu não posso contar isso, que essas coisas acontecem. E eu volto a frisar, o fato de eu contar, de eu mostrar uma personagem racista não significa que eu estou aprovando. Pelo que eu saiba, ainda o caso não foi resolvido, não estou, pelo menos até a data de hoje. Mas se eu contar isso num livro, de repente faço uma história de ficção e mostra essa impunidade, será que eu estou me revelando que eu estou a favor desse preconceito? Eu creio que não. Porque a verdade é que a coisa ainda não foi resolvida. E os crimes contra as mulheres? Recentemente teve um caso aí, e isso é real. Uma amiga minha, ela foi brutalmente, isso também dá até uma tristeza, ela foi brutalmente assassinada. E até agora não pegaram o filho da mãe. Então, se eu que tô meio revoltado com essa história, eu faço uma história de ficção e mostro o cara sendo impune, eu tô aprovando? Não, eu tô indo contra. Eu quero que esse homem seja preso, mas eu não posso também ficar botando nos livros histórias bonitinhas para ser politicamente correto, sendo que infelizmente o nosso país ele não é politicamente correto. Eu penso que mostrar tudo isso, fazer essas provocações para as pessoas reclamarem. Tá reclamando do livro? Agora, olha para o seu mundo. O que você está fazendo para esse mundo? Eu acho que até serve de cobrança. Agora, se uma pessoa ela lê uma história dessa e fala assim: ah, sim, tem que bater na mulher, tem que ser racista. O problema está na pessoa, não está no livro. E a nossa geração não sabe diferenciar. Outra questão aí, eu li o livro recentemente, A Influencer, que é uma mulher que ela sacrifica a vida dela em favor das redes sociais. Eu não aprovo o comportamento dessa mulher. Ela, inclusive, tem algumas cenas que são realmente chatas, entediantes, que realmente são insuportáveis de ler, mas diante dessas cenas, o que fazer? Eu compreendo que a autora ela criou essas cenas assim entediantes porque elas são narradas pelos protagonistas, que é o marido da influência, a influencer e uma narradora misteriosa. E isso mostra que as pessoas elas realmente têm momentos entediantes. Então não tem como mudar isso. Então é um livro com cenas chatas, mas que fazem todo o sentido dentro da trama. Então também não pode ser mudado. Essas cenas, inclusive, elas servem para a gente pensar. Será que essas pessoas que nós vemos aí dentro dos holofotes, os grandes YouTubers, os grandes Instagramers, eles são felizes? Será que eles são verdadeiros? São coisas para se pensar. Até que ponto eu devo pagar o preço? Então, todas essas leituras problemáticas que a gente está querendo mudar, na realidade, a gente não tem que mudar o texto, a gente tem que utilizá-lo como forma de reflexão,
se apropriar dessas narrativas, criar discussões, pensar o quanto essa ficção elas não estão embasadas no nosso mundo verdadeiro, senão a gente vai acabar fazendo algo muito parecido com o livro 1984. Para quem não sabe, havia um departamento de história, e esse departamento de história, quando pegava notícias de jornais com coisas negativas do passado, o que, que ele fazia? Jogava fora aquela cena e colocava uma cena bonitinha para o povo gostar. Será que a gente não está fazendo isso com o nosso mundo? Nós estamos pegando, não estamos pegando os jornais ainda, mas estamos pegando os livros e colocando cenas bonitinhas. Lembrando que eu sou formado em letras e se eu fosse trabalhar com jovens, eu ia fazer uma reflexão a respeito do mundo, porque a literatura está para isso. Então, eu vou querer livros que falem a verdade, que utilizem as linguagens da época. Seria também muito estranho eu pegar um livro dos anos 80, que hoje nós sabemos que não se usa mais a palavra homossexualismo, porque está tratando essa questão como uma doença. Então a gente fala homossexualidade. Mas nos anos 80 as pessoas não tinham esse esclarecimento. Então possivelmente um personagem daquela época vai falar como homossexualismo. E agora a pessoa vai querer corrigir, colocar uma palavra da nossa época num contexto que não era falado desse jeito. Embora já existisse a palavra homossexualidade naquele tempo, mas as pessoas no geral não utilizavam, elas falavam homossexualismo mesmo, e muitas também nem estavam falando no sentido de ser uma doença, o que também é um diferencial. Hoje nós já temos esclarecimentos, mas os esclarecimentos de uma pessoa dos anos 2022 não podem ser colocados numa época que eles não tinham esse esclarecimento. Isso é falsificar a nossa história. Isso tem que ficar bem claro. Não podemos mais parecer que estamos jogando a poeira para debaixo do tapete. Estou trazendo uma reflexão com reflexões repetitivas, mas os exemplos estão variando um pouquinho para que vocês percebam, para que realmente ela fixe na cabeça que está na hora da gente mudar esses preconceitos em relação à leitura. Veja, eu comecei falando de novelas, mas isso para ilustrar, mas esses erros que ocorrem em análise de novelas também estão ocorrendo em livros, e nós temos que pensar. E essa é a palavra, nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que atualizar. Porém, esse atualizar é aqui, ó, na nossa mente, e não querer mudar a história. Recentemente eu peguei também o livro Feliz Ano Velho, que na época eu, como adolescente, amei de paixão. Hoje eu vejo uma porção de coisas erradas que me incomodaram, mas eu não mudaria uma palavra daquele livro. Eu achei até que foi bom eu perceber que aquele adolescente chamado Fernando pensava de um jeito e hoje o Fernando, com a sua idade, já não pensa desse jeito. Ou seja, a releitura me proporcionou perceber o quanto eu amadureci e quanto a minha geração ela tinha pensamentos errados. E isso também me dá esperança, porque hoje eu vejo muita coisa errada. Bem, se a minha geração mudou, teve um avanço, a geração de hoje também vai ter outro avanço. Só que as coisas vão graduais. Não é negando a nossa historicidade que nós vamos melhorar, mas é se apropriando dessa história, percebendo os erros, avaliando. Então esses erros eles têm que estar bem marcados, bem delineados, e que a gente vai poder fazer diferença. Não exatamente no futuro, mas a partir do agora. Eu não preciso esperar. É claro que o que eu fizer agora vai ter as consequências no futuro, mas eu tenho que saber passado, ver o presente, mudar o presente para o futuro ser melhor. E aí também, olha só, vou também pegar mais um exemplo. Prometo que vai ser o último, aí eu já vou encerrar o assunto. Na questão dos vizinhos, eu detesto barulho à noite. Eu acho uma falta de respeito alguém simplesmente porque acorda às 3 da manhã botar o som no mais alto e os vizinhos que se lixem. Mas se eu fosse escrever uma história de ficção aí,
eu com certeza teria um vizinho que ia colocar a música alta, apesar de eu detestar isso, e ele se dando bem, porque por enquanto ainda estou vendo na minha realidade ele se dando bem. Poderia criar também um que se dê mal? Poderia. Mas eu acho fundamental também mostrar a verdade, porque ainda no meu contexto, essas pessoas que estão incomodando, essas pessoas que atrapalham o sonho, o sono de mães que têm crianças pequenas, de homens trabalhadores, essas pessoas que prejudicam o descanso de idosos que têm problemas de saúde, elas precisam ser denunciadas. E a impunidade delas também precisam ser denunciadas. Já fiz inúmeras reclamações sobre isso, é, de várias formas. Já fui até chamado de branquinho burguês, uma pessoa que está querendo controlar a rua, sendo que essas pessoas estão usando a minha cor para desautorizar a minha reclamação, visto que os homens brancos fizeram muitas coisas erradas aí no passado, mas quando eu reclamo, eu não estou reclamando para defender homens brancos, mas para defender pessoas de todas as cores, porque quem é prejudicado é somente o homem branco? Não é o homem branco que está sendo prejudicado. Como eu disse, é a mulher que tem criança pequena, a mulher branca, a mulher preta que não consegue dormir, o idoso branco, o idoso preto, as pessoas que acordam cedo, pretos, brancos. Tá todo mundo ainda sendo prejudicado, então não existe nem, aliás, nem burguesinho, porque se eu preciso acordar cedo, se eu preciso fazer as coisas, se eu preciso fazer meu trabalho, que burguês é esse? Se bem que tem alguns empreendedores que acordam cedo, mas esses empreendedores também precisam dormir. Ou seja, todo mundo tem direito ao descanso, mas não está sendo respeitado. Então, colocar um personagem assim, um personagem ruim que só pensa em si, que atrapalha o sono de todo mundo, estou aprovando esse comportamento? Não. Colocar uma pessoa que se droga, ou melhor, a pessoa que se droga geralmente acaba se dando mal mesmo. Difícil não se dar mal. Mas assim, alguns traficantes, algumas pessoas que vendem aí as drogas, se dando bem. Estou mentindo? Não, eu não estou mentindo. A impunidade está aí. Pessoas estão sendo prejudicadas. Isso me causa dor. Isso me causa tristeza. Até vem uma dor física. Eu sinto um aperto aqui quando estou falando com vocês. E vamos usar a nossa literatura como recurso de denúncia e não vamos esperar que autores tragam tudo mastigadinho, tudo certinho. Eu acho que o autor mostra a verdade e cada um vai fazer a sua reflexão, e eu espero que as pessoas elas sejam maduras e percebam, não é porque alguém roubou e se deu bem, não é porque alguém pisou no outro, não é porque alguém usou as redes sociais para manipular a população e todas essas pessoas parecerem impunes, que eu devo simplesmente aceitar e que eu não tenho o direito de ter o meu senso crítico. Eu tenho o meu senso crítico, eu vejo tudo isso, eu vejo esses erros não somente nos livros, mas eu vejo esses erros na nossa realidade e eu vou levantar minha bandeira que isso é errado, mas não vou querer mudar o passado. Eu mudo o presente. O presente real, não um presente de uma ficção. É claro que à medida que essas coisas foram sendo resolvidas, eu posso usar mais exemplos de coisas boas na leitura, de finais felizes. Mas vamos resolver primeiro o nosso mundo? Vamos resolver o nosso Brasil? Vamos começar então, já que de repente o Brasil pode ser muito grande, vamos começar pelo nosso bairro, ou até pela nossa casa. Quando alguém não nos respeita, vamos fazer essa mudança, vamos fazer mudanças verdadeiras. Vamos lá? E aí, o que acharam? Concordam comigo ou discordam? Deixa aí nos comentários, eu estou aguardando a opinião de vocês. Espero que eu receba opinião de maneira educada, não precisa concordar comigo.
mas vamos falar de resolução de problemas. Eu acredito que todos nós queremos o melhor, não somente para nós mesmos, mas para o mundo que nos cerca. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Ah, avisou que eu ia sumir, né? Não sumi não, tô ainda aqui. Que bom que você ficou comigo aí no final. Se você ficou comigo até aqui esse final, depois que você terminar o seu comentário, coloca hashtag Fiquei com você até o final. Sabe, eu não quero a frase, eu quero a hashtag, inclusive vai aparecer aqui no vídeo. Olha, tá vendo essa coisa aqui escrita? Essa hashtag é isso que você tem que escrever. E eu vou ficar muito feliz saber que você valorizou o meu trabalho e que você tá comigo firme aqui com a intenção de mudar o Brasil através da reflexão, através da leitura e principalmente através de ações concretas. Agora sim, beijo no coração, tchau. Fui!